Boa noite, nação santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais uma boletim do Diário do Peixe com todas as informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que ainda está em férias, né? Sem jogos, aliás. O time já está treinando, mas os jogos agora só contra o Palmeiras no dia 19, além dos amistosos do México, mas está esperando aí o fim da nossa Copa do Mundo. O Brasil hoje ganhou bem. Vai pegar a Bélgica na próxima sexta, está fazendo uma boa campanha. O Neymar, que muitos não gostam aqui, próprios santistas, tem muitos santistas que não gostam, mas hoje fez uma grande partida. Então, vamos torcer aí para que ele possa conduzir o Brasil aí ao Hexa, que para todo mundo que está envolvido com futebol, para os clubes brasileiros, jogadores brasileiros, uma conquista de um título mundial é muito importante, né? Então, já vou dar boa noite para o Márcio Roberto Ferreira, para o Marcos Nascimento, que estão participando aqui da live com a gente, o Robson Martins, de Niterói, que está sempre participando também, prestigiando a nossa live aqui. O Rodrigo Martins está lá no Gonzaga, no litoral de São Paulo. Fui muito para aí, Rodrigo. A gente ia num apartamento em cima do Último Gole. Conhece ou não? Tradicional, bar Último Gole, ali na praia do Gonzaga. Gilmar Dourado está entrando aqui, o Márcio Roberto Ferreira, nada de contratação, Marcos Nascimento, boa noite. Então vamos começar por último, né? Na semana passada, acho que foi na quinta-feira, eu conversei com o Ricardo Gomes, né? E o Ricardo Gomes disse para mim que ele estava trabalhando e a ideia é que o Santos já viajasse para o México com algum reforço. Não vai rolar. O Santos vai viajar na quarta-feira e vai sem reforços. Então, assim, tá uma boataria no Santos que é impressionante. Assim, se vocês entrarem hoje em páginas no Facebook, site, cada site tem um nome, cada página tem um nome, toda hora surge um nome novo, e o Santos, propriamente dito, está muito preso a algumas convicções que ele já tinha e não está conseguindo contratar. Então, assim, esse é um problema grande, né? O Santos ficou esperando o primeiro semestre inteiro, o tal do Zé Larayan não conseguiu contratar. Agora está esperando o Carlos Sanches, ainda não tem nada certo e vai perdendo oportunidade. O tempo vai passando. O Jair gostaria de ter essa pré-temporada agora antes da intertemporada, né? Até o início da volta do Campeonato Brasileiro, um elenco já melhor, mais completo, e na verdade ele deve ter um elenco até pior. Porque hoje o que a gente tá sabendo, por exemplo, o Lucas Veríssimo não está treinando, não vai treinar enquanto não definir a situação dele. O empresário dele tem uma posição do Santos que até quarta-feira o Santos resolve. A tendência é que ele saia, todo mundo quer que ele saia, ele quer sair, o Santos quer que ele saia, o Santos só está brigando ali para conseguir uma negociação um pouco maior. Então, assim, se tinha uma expectativa de ter um time melhor, é possível que o Santos tenha um time no mesmo nível ou pior no segundo, pelo menos nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, porque assim tem problemas. 3 jogadores, 2 deles são titulares absolutos, não vão viajar para o México. A gente acabou de publicar isso no diariodopeixe.com.br. O Alisson está com entorse no tornozelo, não vai viajar. O Gabigol está com um problema complicado no pubis. O problema pubis é sempre complicado, é uma região bastante delicada, e também não viaja. Além deles, o Arthur Gomes, de novo no DM, também não viaja. Então, a situação tá bem complicada. O Santos sofreu o primeiro semestre todo com falta de reforços, né? E com alguns problemas de lesão, como o do Bruno Henrique, que jogou pouquíssimas partidas. E agora tem Alisson no DM de novo, Gabigol no DM, Arthur Gomes no DM, tem o Sacha que joga alguns jogos, mas também o tornozelo ali não é um tornozelo 100% confiável. Então, a tendência é que o Santos recomece o Campeonato Brasileiro com um time ainda pior do que estava jogando, né? O que para a gente é lamentável, né? Vou dar mais uns boa noites aqui, ó. O Júnior de Curitiba. A diretora está dormindo, sem contratar ninguém. O Adriano Leal, Monique Xavier, quais as boas do Santos? Acho que já deu para você perceber que boa não tem, né, Adriano?
José Maria Souza, Itapeva, São Paulo, a Joana de Sumaré, que está sempre com a gente também, Carlos Alexandre Ferreira, o Anderson Rodrigues, o Luiz Pereira, Rodrigo Martins, Douglas Coleira, de Guaianazes, o Marcos Nascimento. Esse negócio do Cueva, Marcos, é assim, ó, um negócio que nasce morto já, assim. O São Paulo não quer contar com o Cueva, mas imagina a diretoria de São Paulo libera o Cueva para o Santos e o Santos vai bem, o Cueva vai bem no Santos, o que é uma possibilidade porque ele é indolente, mas é um bom jogador. Como a diretoria vai ficar perante os torcedores? É como se o Santos, por exemplo, emprestasse, sei lá, o Bruno Henrique ou algum jogador desse nível para o São Paulo e ele deitasse e rolasse no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não vai rolar, esquece, assim, não entra nessa, não tem possibilidade, não. O Pedrão Vitali de Salto está aqui também. O André Luiz Freitas, concordo com o Pérez. Contratar por contratar, melhor trazer ninguém. Rincon, Edmundo Santos contratou esses caras. O André Luiz, realmente, assim, contratar por contratar, eu estou com você. Mas, assim, são 7 meses já. Vai esperar até quando para contratar sem ser por contratar, para reforçar o elenco? Vai esperar acabar o Campeonato Brasileiro? Essa é muita demora. É um povo, assim, eu já te disse isso aqui em outras lives, é muita insegurança, sabe? Assim, tem o problema de dinheiro? Tem, mas tem muita insegurança. É muito complicado. Márcio Roberto Ferreira, muita notícia e nada de concreto. É isso, Márcio. E assim, até muita gente fala aqui da gente, a gente nas nossas lives, a gente não fica falando muito de nome, porque, assim, já falaram 300 nomes para a gente, e daí, assim, pode ser um diretor, um membro do comitê de gestão tem interesse, um conselheiro tem interesse, e daí a concretizar alguma coisa, para que a gente vai divulgar esses nomes, entendeu? A gente, por exemplo, no Diário, a gente divulgou que o Santos tinha feito uma consulta para o Uribe, que foi para o Flamengo. Mas, assim, fez uma consulta, o cara pediu 600 mil reais, o Santos falou que não ia pagar. Então, assim, acabou, não tem negócio, entendeu? Agora, hoje está falando um volante que está no West Bromwich, que daí é só que fala assim, o Santos tem interesse, só que não iniciou uma negociação. Eu tinha interesse na Gisele Bündchen, mas eu também não iniciei uma negociação para conversar com ela ainda também. É notícia? Pô, cada uma, né? Uma boa noite para o Osni Cazuza, do Paraná. O Márcio Bolognani está sempre com a gente aqui também. O Jefferson Dileme está aqui. O Jefferson Juan também. O Eto Lima está sempre com a gente. O Eto Lima também. O Rijacomi Digoli, o Santos está perdido. Então, eu já disse isso aqui. É muita. Não é que está perdido. Eu acho que a política, como a gente está falando de contratar por contratar, não adianta. Eu acho que essa política não está totalmente errada. O problema é muita insegurança. Assim, o caminho foi bem definido ali. Vamos trazer jogador para somar, não vamos contratar qualquer um. Tudo bem, mas, pô, traz, entendeu? Tá 6 meses nessa situação. Diego Rodrigues Liberato, boa noite, Diário do Peixe. Mosaico, homenagem ao Rei Pelé no Pacaembu. Diego, a gente, desculpa, até pedir uma desculpa para você hoje. O rapaz que ia entrar em contato com você teve um problema, ele não conseguiu entrar em contato com você. Mas a gente vai fazer uma matéria sobre isso amanhã no Diário do Peixe. Tem alguns torcedores se movimentando na internet para fazer um mosaico do Santos no Pacaembu, num dos próximos jogos, no jogo contra o Corinthians, como ele disse. É uma iniciativa muito bacana, acho que todo mundo tem que aplaudir, se todo mundo que puder colaborar, seria legal colaborar. Diego, pode contar com o nosso apoio, tá? A gente vai divulgar bastante aí nas páginas do Diário, no site. Pode ficar tranquilo, eu peço desculpa por hoje não ter conseguido falar contigo. O Fábio Lourenço da Silva está ali, Jefferson Ferreira, cadê os reforços? Então, Jefferson, a gente está falando um pouquinho sobre isso aqui, né? O Lucas Savanaghi, torcedor do Santista, esquece, não vai vir ninguém. Não, vai vir sim, Lucas, só que assim, pelo que a gente tá... vai demorar para vir, mas vai vir. Até começo de agosto, no máximo, vai ter reforço, tá? Vai ter, pelo menos a contratação vai ter. Se vai ter reforço ou não, aí tem uma diferença entre contratação e reforço. Contratação vai ter, reforço a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver. Mas vai vir sim. É que assim, o Santos está precisando. O Santos está reclamando agora.
Para vocês terem uma ideia de como é, o Santos estava com aquele discurso que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, e daí, assim, todo mundo colocou um valor para o Santos, certo? Então, assim, o Zé Larayan, acho que eram, se não me engano, 8 milhões de euros. Ah, é um valor assim. Aí o Santos, agora que tem dinheiro, o Santos quer chegar pro Tigres, no caso do Zé Larayan, vai falar, tudo bem, mas eu quero ele, mas eu não quero pagar 8, eu quero pagar 6. E daí o Santos está bravo porque o Tigres não diminui a proposta. Vocês, alguém, se você, nessas condições, vocês diminuiriam, colocariam um valor diferente? Isso que eu me questiono, entendeu? É falta de tato, de entender mercado, esse tipo de coisa. Você tem um carro, você sabe que o teu vizinho quer comprar o seu carro. Você ofereceu para ele por 8 mil, ele não quer, ele falou que 8 mil ele não tem para comprar. Aí seu vizinho ganha na Mega Sena. Aí ele vai chegar para você e falar assim, não, eu quero comprar, mas eu quero comprar por 6. Você vai vender para ele por 6, sabendo que ele ganhou na Mega Sena? Claro que não. Assim, é falta de tato, assim, algumas coisas que assim não dá para acreditar que um time como o Santos passa por algumas coisas que o Santos passa. É inacreditável. Quem mais está aqui? Alan Santos Tenório, vende o Veríssimo logo. Já era. Se tivesse vendido em janeiro, o Veríssimo é um bom jogador, ótimo jogador. Não vai fazer falta. Tem ali o Luiz Felipe, tem o Gustavo Henrique. Se tivesse vendido em janeiro, já poderia ter contratado o jogador. Porque assim, o Santos tem um problema grave, está para sair agora o relatório do segundo trimestre de 2018. No primeiro trimestre, o Santos teve de receita, agora, se eu não me engano, 55 milhões de receita, que foi uma receita bem menor do que a receita que o Santos tinha previsto. E desses 65 milhões, 45 milhões o Santos conseguiu com a Globo. A Globo não vai aparecer todo mês para dar dinheiro para o Santos precisa se virar. Então, assim, a situação é muito complicada, é muita indecisão, tem um problema político, tudo bem, mas, assim, não sei se vocês concordam comigo, até seria legal debater um pouco com vocês aqui, mas se a gestão é bem conduzida, se as decisões são acertadas, se isso reflete no campo, até fica mais difícil para você, sendo oposição, ficar tentando minar a diretoria. Agora, assim, não tem receita, não contrata jogador, o time vai mal. Até eu, se fosse oposição, eu não sou oposição nem situação, a gente é exemplo, mas até eu, se fosse oposição, eu ia reclamar, ia tentar arrumar uma confusão, entendeu? Agora, assim, se a gestão é bem feita, se dá resultado no campo, se as medidas tomadas são acertadas, 100% acertadas, a oposição, ninguém, assim, em lugar que o time está bem, você não vê a oposição falando. Então, assim, essas coisas do Santos me preocupam muito hoje. O Robson Martins, os jogos no México serão transmitidos pela TV? Robson, volta ao que a gente estava dizendo aqui. Assim, ó, o Santos procurou só o Sport TV para tentar negociar os amistosos. E daí, o Sport TV falou, eu transmito os jogos. Aí, beleza. Aí colocou lá, chegou até a fazer uma matéria, o Globoesporte.com, dizendo que o Sport TV iria transmitir os jogos. Aí o Santos falou, não, vai transmitir não, eu quero que você pague uma cota. Aí o Sport TV falou, a cota eu não vou pagar. Então, assim, está previsto na grade do Sport TV, mas ainda não está confirmado. Então, assim, esse é o ponto, tá? Márcio Blognani, será que teremos que colocar na lista de palhaço? Contrataram o Zé Larayan, também coloco. Pois é, Márcio, assim, eu já avisei, eu já estou preparando aqui. Eu acho que eu não vou colocar porque ele não vai vir, mas se ele vier, eu vou ser obrigado a colocar. Gilberto Prado, acho que esse ano não escapamos da Série B. Gilberto, assim, eu acho o seguinte, existe um risco, claro, mas eu acho que a sorte do Santos é que tem alguns times que estão nos ajudando ali. Paraná, Ceará, Vitória, o América Mineiro agora que perdeu o treinador. Então, assim, eu acho que tem times que vão nos ajudar a manter esse nosso retrospecto aí de nunca ter ido para uma segunda divisão. Rodrigo Messias, de Aparecida do Taboado, o rolo atrapalha muito o Santos, mas é o que eu estou falando aqui. Se a diretoria, se fosse tudo certinho, se o time tivesse
dando resultado, se tomasse as medidas que tem que tomar, o vice ia ficar quietinho, não ia querer, ele não ia nadar contra, porque daí pesaria contra ele. Agora, sim, ele fica aprontando o que ele apronta, porque mais, eu, assim, pelo que eu vejo aqui nas nossas lives, mais de 60%, 70% dos torcedores reprovam a gestão. Se os torcedores reprovam a gestão, o vice fica grandão, entendeu? Então, assim, ele vai arrumar confusão, vai querer aparecer. Agora, se a gestão fosse uma gestão que tivesse aprovação de 70%, 80%, o vice ia ficar quietinho, para ele ser interessante falar, eu faço parte dessa gestão que está ajudando a reconstruir o Santos. Então, esse que é o problema, né, do que a gente está falando, né? Rodrigo Martins vai esperar cair para a Série B? Acho que não vai esperar cair. O Paulo Rogério de Carvalho, boa noite. O grande Paulo. O Paulo é um cara que está sempre participando das nossas lives, é um cara do futebol, é um cara que está envolvido com o Santos, conhece muito, e eu aposto que ele tem uma opinião muito parecida com a minha, disso que a gente estava falando aqui. O Márcio está dizendo que é por aí, né? O Rijago me digou, eles vão contratar somente quando o time cair. Não, não vai não, o Richagumi, vai contratar logo. Mas o problema é que demora muito. O Washington Charles Cruz, eu já não espero mais nada, essa situação é ridícula. Eu também acho que está ridícula. O Joel Batista, concordo com você, é muita rolação. O Leonardo me diz, daqui a pouco acaba a Copa e nenhum reforço. Cadê a transparência? Pois é, Leonardo, esse é o problema, né? Gilberto Prado, o Santos só mira jogador, mas acertar mesmo nada. Então, assim, é muita indecisão. André Luiz Boa Araújo, a reforma da Vila. Tá lá, começou, né? Estão tirando os camarotes térreos, né? Vai aumentar em 1.000 lugares a capacidade. Essa obra vai demorar mais ou menos 50 dias, e depois eles vão tentar tirar os camarotes térreos que ficam nas laterais, né? Que é uma obra um pouco mais complexa. O Júlio César, o Regis seria uma boa opção, a gente já falou aqui, seria, na minha opinião seria, Edgar Semensato de Santo André está participando, Carnão Ferreira, salve, um abraço para você, perguntando a reforma, acabamos de falar, o Rodrigo falando também dos jogos, né? Rodrigo Pereira, boa noite, tem algum jogador bem próximo ou como sempre apenas especulação? Então, Rodrigo, o que a gente sente é que para a diretoria o negócio do Carlos Sanches está bem encaminhado, porque o Santos tem um acordo com o Monterrey. Só que é o seguinte, uma coisa que eu aprendi, e assim, que quem decide onde quer jogar hoje, infelizmente é assim, é o jogador. E se o Santos não acertar com o jogador, não adianta. Então fala assim, o Santos está otimista com o Carlos Sanches, porque já acertou com o Monterrey, falta o atleta. Falta o atleta, falta o principal. Não sai falando que está perto, que acertou com tudo. É isso que é básico e os caras não entendem. Falta só acertar com o jogador. E daí, falta acertar com o jogador. A diferença era 30 mil dólares por mês, é mais de 100 mil reais. Então, assim, não é falta só o jogador, falta o mais importante, você não tem nada. Isso que falta tato, sabe? Falta muito tato, falta experiência de gestão, falta tudo, basicamente. Leandro Carvalho, não sei se o Santos está contratando, está quase fechado, agora vai. Então, é isso que eu estou te falando. O Santos saiu falando, não, o Carlos Santos está perto, já acertamos com o Monte só falta acertar com ele. Aí foi falar com ele, tem 100 mil reais de diferença por mês. Brincadeira, viu? O Gilberto Prado, o Santos quer jogador de graça, quase isso, Gilberto. Se o jogador ainda que puder pagar um pouquinho, acerta na hora. Flávio de Souza, que vai atrás do outro, é isso. Você não pode mirar em um alvo só. Quem trabalhou no futebol sabe disso. Você tem que conduzir 3, 4 situações ao mesmo tempo. A primeira que fechar, você anuncia e tá bom para nós, esquece as outras. É igual, por exemplo, quando você vai comprar um tênis, fazer um paralelo. Eu gosto de fazer uns paralelos nada a ver, assim. Você vai comprar um tênis. Você passou, olhou 2 lojas, você chegou numa loja, você viu o preço estava bom, você comprou. Comprou, esquece o resto, porque você vai encontrar um tênis mais bonito e mais barato para ficar procurando. Então, assim, você foi lá, é aquilo que você gostou, fechou, tá num valor bom, o modelo te agrada, fecha, esquece o resto, mas fecha. Não fica olhando 10 e não fecha com nenhum, entendeu? Esse é o problema. Guilherme Moraes está aqui, vamos fazer esse mosaico, é isso aí, tem todo o nosso apoio, Guilherme.
Fábio, o Sport TV ele publicou que iria transmitir, depois tirou a nota do site. Se você tentar achar a nota, pelo menos até domingo, faz uma busca no Google aí, amistosos do Santos Sport TV, vai aparecer que a notícia foi removida, tá? Então, tá nessa pendência que a gente falou aqui. Vanderlei Barreto está aqui, falando a verdade, é muito amadorismo. Muito. Sabe o que é, Vanderlei? É assim, ó, eu tenho uma esperança que agora, com essas novas mudanças que foram aprovadas ou não, que ninguém sabe direito na reunião da última semana, que as coisas caminhem mais rápido, com uma certa liberdade, uma certa autonomia para o Ricardo Gomes conduzir o futebol, para o Frazão conduzir o marketing e a comunicação, para o Feijó conduzir outro setor, porque assim, se não tiver um dono ali, um cara que é o responsável, ficar ouvindo muita gente, não vai andar o negócio. Não vai andar. Então, eu espero que, assim, decidiram na semana passada que vai ser dessa forma. Vamos esperar que agora acelere essas negociações, né? O Otoniel Silva, sou de Ubatuba. Cada dia que passa, estou vendo meu Santos caindo no buraco. Otoniel, a perspectiva já foi melhor, viu? Leandro Carvalho, contrata para agosto, é muito competência. A gente fez um levantamento no Diário do Peixe aqui, a gente não publicou, mas de todos os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o único que não tinha mexido em nada até agora, os dois únicos, na verdade, Santos e Cruzeiro. Mas a gente imagina que o Cruzeiro tem uma condição hoje melhor que a do Santos, né? Todos os outros tiveram alguma mudança nessa parada aí. Giga Manuel Lima está contratando sim, gerente, diretor. Então, Giga, isso aí, esse fato que você coloca aqui, reforça o que muita gente envolvida na política do Santos diz. O que eles dizem? Eles dizem que o Pérez caiu de paraquedas, caiu no colo dele a vitória na eleição, que ele não acreditava. Muita gente não acreditava, todo mundo achava que o Modesto ia continuar. Caiu no colo dele, ele não tinha nada preparado. Agora a gente está em julho, 2 de julho, e agora ele está contratando de gerente de marketing, dando autonomia, gerente administrativo, gerente de futebol. Então, assim, muito, não pode isso no futebol. No futebol não pode isso, não pode. Júlio César Santista, Santos contratou o Cueva? Não. Adriano Marques, boa noite. O Sanches. O Sanches vai ter que esperar o final da Copa. Até o final da Copa não vai ter nada, Adriano. O Toniel, na verdade, o senhor Pérez acha que os jogadores vão vir para o Santos para ganhar R$50. É brincadeira, tá? Mas tá quase isso, Toniel. Vanderlei Barreto, não vamos ganhar nada esse ano. Vanderlei, assim, ó, brasileiro esquece, brasileiro briga para não cair. Aí, Copa do Brasil e Libertadores é mata-mata. A gente tá vendo a Copa do Mundo, muita coisa pode acontecer. Hoje o Japão estava com a vitória sobre a Bélgica na mão e perdeu o jogo. Então, assim, mata-mata é mais complicado. Pode ser, o Santos pode, num mata-mata, conseguir algum título, porque tem jogadores ali que podem fazer a diferença, como o Bruno Henrique, o próprio Rodrigo, tem uma defesa boa, tem um sistema defensivo bom. Agora, no brasileiro, esquece. O brasileiro não pode lutar para não cair. André Luiz Freitas, o problema está sendo mal escalado. O Santos do meio para frente. Não acho que está mal escalado, eu acho que está mal treinado. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Acho que o Santos é um time mal treinado. O Santos jogou bem quando estava com a corda no pescoço, porque daí todo mundo joga 120% e daí o Santos vai bem. Quando o Santos não está com a corda no pescoço, não soube jogar, não soube fazer nada. Então para mim, é um time mal treinado. O Luan de Jesus Reis, de Campo Limpo Paulista, está aqui. O Leandro Carvalho Paz é bom, manda embora o contrato do adicionário, mandou uns 100. Mandou uns 100, Leandro, ele mandou uns 100 funcionários embora e contratou uns 85. Na verdade, assim, ele não mandou embora ninguém, trocou, né? Trocou os que eram do Modesto por os que eram dele, que são dele. Homer Santista, a pergunta que não quer calar. O David Braz é um leão nos treinos? Porque, na minha opinião, é o zagueiro mais fraco do elenco e mesmo assim é titular. A gente já comentou aqui em outras lives sobre o David Braz, ou Homer. Tem uma situação que é o seguinte:
muitas coisas que decidem uma escalação acontecem dentro do vestiário e pouca gente sabe. Então, assim, o David Braz é um líder do elenco ali. A gente até pode questionar o tipo de liderança que ele tem, como, por exemplo, o Thiago Silva é uma liderança muito questionada na seleção brasileira, mas ele é um líder. O Santos, com Gustavo Henrique e com o Lucas Veríssimo, perde essa liderança, e essa liderança pode fazer diferença. Então, é por isso que o David está sempre jogando, tá? E eu não acho que ele é um mau jogador. Acho que quando ele joga sério e faz o simples, ele ajuda, ele tem qualidade. O problema é quando ele começa a querer inventar. Antônio Luiz de Almeida, Ricardo Gomes terá capacidade de solucionar a crise no Sub-17? Acho que não. Acho que ele não vai se envolver. Tenho falado direto com os pais, a situação continua ruim. Alguns jogadores, o treinador na semana passada falou para alguns jogadores que foram jogadores até de seleção brasileira, o treinador disse a eles que eles não têm condição de jogar no Santos. Então, assim, acho que não vai ser o caso. O que eu sei é que, por exemplo, o caso do Caio Jorge, deve, a situação dele melhorou, o empresário entrou na parada, então o Caio Jorge deve renovar o contrato. Inclusive, ele fez o gol do Santos nesse final de semana no jogo do Sub-17, um gol de pênalti. O Caio Jorge deve assinar o contrato de profissional. Os outros eu acho muito difícil, pelo que a gente tem ouvido. Então, vamos esperar um pouquinho. Rodrigo dos Santos, o Pérez está fazendo uma boa gestão, só está mal nas contratações. O Rodrigo, eu acho o seguinte, eu sempre falei que o exemplo do Flamengo era muito ruim para o futebol brasileiro, no ponto que é o seguinte, o Flamengo ficou batendo na tecla de que estava fazendo uma super gestão administrativa, super positiva, e não ganhou nada. Parece que se para você fazer uma gestão boa, você não pode ganhar nada. É o contrário. Uma gestão boa tem que ter um time bom. Um time de futebol, ele vive para ganhar título, ele não vive para dar lucro. Ele não pode dar prejuízo e nem enriquecer ninguém, mas ele vive para ganhar título. Então, assim, aquele lance do Flamengo, puta exemplo de gestão, legal, tal, não sei o que, não ganhou nada. Então, as pessoas falam, tá vendo, ó, tá fazendo uma administração boa, tá pensando em sanear as finanças e não ganha nada. Não é assim. Administração boa fora de campo tem que refletir dentro de campo, tá? Então, não, é uma coisa que não tem... não dá para você separar as duas coisas. Leandro Carvalho, esse rolo gosta de aparecer, está na mídia... é o que eu disse, uma gestão boa, ele ia ficar quietinho na dele, falando que ele tá junto, se a gestão tivesse 70% de aprovação. Lúcio Zwerkowski, contratar o Sanches, pode vir um outro, Leandro Donizete. Acho muito dinheiro também, Lúcio. Assim, no caso dele, tem um agravante, além da idade, 33 anos, ele tem contrato só até dezembro. Então, assim, ele já poderia agora assinar um pré-contrato com o Santos, de graça. O Santos vai pagar 4 milhões de reais. O Santos está cheio da grana, né? Vai pagar 4 mil reais. É igual o Palmeiras contratou o Everton, né? Se esperasse 20 dias, assinava um pré-contrato, ele saía de graça. Não, eu tenho dinheiro aqui, vou pagar 10 milhões. Paga lá. Então, tá bom para nós, vamos que vamos. O Michel Mantovani, vamos voltar no Brasileirão sem o camisa 10? Provavelmente. Luiz Roberto Garófalo, essa diretoria não tem capacidade de administrar uma vendinha de bairro. Daniel Nogueira perguntou, o Sanches acabou de falar, Matheus Cunha, Santos já contratou alguém, não? Você tem visto aí pelo tom da live, né, Matheus? Acho que a tua resposta está aí. Vanderlei Barreto, o Santos fala, os outros contratam, é mais ou menos isso. Denis Martins, qual a razão de ampliar a Vila, sendo que não enchemos nem a metade da capacidade atual? Deles, tem alguns fatores aí que depois explica que algumas coisas não são tão simples quanto parecem, tá? Ailton Alves da Silva, o Fernando Medeiros vai ser aproveitado. Fernando Medeiros e Diego Cardoso viajam para o México, vão ter chance de serem melhor avaliados pelo Jair Ventura. Fabrício Bellini, reforço só depois da Copa, provavelmente, infelizmente.
Augusto Gomes dos Santos, não irão contratar ninguém. Gilney Ferreira, cadê o respeito do torcedor? Querem público. Ouvi dizer que o São Paulo quer atravessar a negociação do Sanches, também é boato, viu, Marcos Bianchi? É boato também, faz muito sentido não. Matheus Cunha, o Santos já contratou alguém ou não? Não contratou. Emerson Nunes, Cuevas, a gente já falou sobre isso aqui. O Cleber Simões fala do Fernando Mendes e Diogo Cardoso, a gente acabou de falar, os dois vão viajar. O Rafael da ZEI, não me conformo em ver o Santos nessas condições. O Pablo Gouveia de Taubaté está aqui com a gente, o Gustavo Gomes, o Romeu da Silva Vicente, o que desse acordo com a DIS? Esse acordo ninguém sabe, ninguém viu, Romeu. Os membros do comitê de gestão do ano passado falam, da última gestão não falam nada, dessa ninguém fala nada. Isso tá me cheirando uma lenda, tá? Quando que o Ricardo Gomes vai marcar um golzinho? Perguntou Antônio Luiz de Almeida. Diego Armando de Londrina está aqui. O Deilson Dias, do Rio de Janeiro. Luiz Souza. O Washington Charles Cruz. Jean Ronaldo está aqui. Diego Armando. Disso Silva. Carol de Paula. Jô Rodrigues. Jean Ronaldo. Só falando do Citadini e Veríssimo. A gente falou aqui do Veríssimo, né? Até quarta-feira deve resolver. E o Citadini, a tendência é que ele viaje, tá? Segundo os empresários dele, ele vai viajar normal. O Otoniel Silva, será que o Lucas Lourenço vai subir junto com o Diogo Cardoso? O Lucas Lourenço ainda está se recuperando de uma lesão muscular que ele teve, Otoniel. Ademir Oliveira, boa noite. A melhor opção é o Paulo Henrique Ganso, ele está dizendo. Ronaldo Rosa, esperando os amistosos para ver. Daniel Nogueira, será que vem reforços? Tem que vir, não veio ninguém, né? JP Santos, a diretoria do Santos tem que mandar o Jair embora antes de perder a Copa do Brasil e Libertadores. O Jair, ele sabe que se ele perder do Palmeiras, a chance dele cair é de 80%. O Berdão Almeida de Indaiatuba está lá, Anderson Moreira, Jean Ronaldo, falando do Jean Mota, o Raniel Domingues está aqui, Inês Medeiros, o Raniel Domingues, acabei de falar, né? O Wallace Pimentel, o André Luiz Lisboa, da Praia Grande, está aqui também, Inês Medeiros, Gustavo Gomes está aqui, o Rodrigo Santos de São Vicente. A gente passou aqui um pouquinho do tempo, né? Normalmente essa live dura 30 minutos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho qual que é o espírito, qual que é a situação. E assim, tem muita gente que pergunta de reforços, não é a gente que não, só para deixar claro, tá? Não é a gente que não fala de reforços, é os Santos que não contrata ninguém, né? Assim, então, a gente gostaria aqui de toda a live anunciar uma contratação do Santos, mas infelizmente não, essas contratações não acontecem, fica aí falando, fechou com o clube, como eu falei do Carlos Sanches, tá tudo, tá bem encaminhado, vai vir, fechamos com o clube, aí vai fala com ele, que é o mais importante, e vê que tem 100 mil reais por mês de diferença. Então, assim, complicado, né? É tudo... Estão aprendendo na prática a comandar um clube de futebol e aprendendo na prática. Num clube de futebol, você começa lá atrás, assim, você começa na última colocação. E hoje não tem mais roubo aí no futebol, não, embora algumas pessoas ainda acreditem que tem bobo sim. Mas não tem não, tá? Então, assim, tá todo mundo trabalhando direito. Se você não tem malícia, não tem vivência, não tem experiência de mercado, você vai sair atrás. Então, acho que por hoje é isso. Convido vocês de novo a acompanhar aí as nossas páginas, nossos canais, né? O site diariodopeixe.com.br, no Twitter e no Instagram, nosso perfil é @Diário do Peixe. A nossa página aqui no Facebook é facebook.com/Diário do Peixe. A gente está 24 horas em cima do Ricardo Gomes, do Pérez, dos conselheiros, de todo mundo, para tentar descobrir esses reforços. Se a gente descobrir algum nome que não fique nessa situação, só falta acertar com ele, a gente vai publicar, vocês vão ficar sabendo em primeira mão aí pelo Diário do Peixe. Um abraço para vocês, uma boa semana e a gente se encontra aqui na quarta-feira. Até mais, um abraço.